Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Amor à Palavra. Eu sou Noemi Carneiro e o nosso objetivo aqui nesse canal é auxiliar você que gosta de estudar as Escrituras, principalmente de forma sequenciada. Vamos estudar o capítulo 21 de Atos, hoje, a partir do verso de número 31. E vamos lembrar que anteriormente nós falamos quando Paulo estava lá no templo, foi descoberto pelos judeus, acusado de que ele ensinava coisas fora da lei de Moisés. Então lá eles fizeram um grande tumulto, como era natural por onde Paulo passava. O verso 31 diz assim: tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. Então, uma força, né, digamos assim, como diz o texto aqui, ela consistia de cerca de 1.000 homens. Então, uma vez que o apóstolo Paulo ia ser morto pela população, o comandante da guarnição foi avisado do tumulto e tomando um grupo de pelo menos 200 homens, com os respectivos centuriões. Cada centurião cuidava de 100 pessoas. Então, ele interveio justamente em tempo de salvar a vida de Paulo. Do contrário, Paulo seria morto aqui neste momento. Então esse comandante chegou, verso 33 diz, prendeu Paulo e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Então o comandante tomou Paulo sob custódia, né, protetora, senão ele seria morto ali, e ordenou que ele fosse acorrentado. Geralmente era acorrentado a 2 soldados, por medida de segurança, né? Verso 34 diz assim, que alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. Então, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Então, quando esse tumulto, né, se tornou muito grande, os gritos da multidão eram contraditórios, um falava uma coisa, outro falava outra, e dessa forma esse comandante aí não pôde descobrir o que havia acontecido. Então, o que ele fez? Ele ordenou que Paulo fosse levado pelas escadas até a fortaleza, né? A noroeste do templo ficava a Torre de Antônia, que chamada Torre de Antônia, que era essa fortaleza, e ela abrigava um tanto lá de soldados romanos sob o comando de um tribuno militar. Então essa torre, ela tinha ligação com o templo, com os átrios do templo, através de 2 escadas, 2 lances de escadas, e nessas escadas podia chegar rapidamente ao templo em caso de problemas. Então, foi isso que aconteceu. O comandante prendeu e levou Paulo para esses 2 lances, para essa escada, digamos assim. Então, o verso 35 diz: quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. Vejam a situação do apóstolo Paulo, né? Tão grande era a violência que ele precisou ser carregado. Os soldados tiveram que levantar Paulo do chão e carregar. Quanta perseguição! E o verso 36 diz: a multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele, ou seja, bate esse homem que está causando tanto transtorno. Verso 37 diz: quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza,
ele perguntou ao comandante: eu posso dizer algo? Você fala grego? Perguntou ele. Então, quando chegaram na ponta da escada, o Paulo começou a falar em grego. Então, surpreendeu, né, o comandante lá, porque ele estava falando em grego. E o verso 38 diz: não é você, o egípcio, que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Essa história é assim, ó, uns 3 anos antes desse acontecimento, um judeu egípcio, ele incitou, né, promoveu ele levou 4.000 homens com ele para o Monte das Oliveiras e arrastou, prometendo que os muros da cidade seriam derrubados diante dele e que poderiam vencer a guarnição romana. Foi um grupo, esse egípcio aqui, que ele está citando, levou um grupo para lá, para o Monte das Oliveiras, e prometeu que eles iriam acabar, então, com a guarnição romana, com os soldados romanos. E as pessoas que faziam parte dessa revolta, eles foram chamados sicários, porque todos eles tinham uma faca, né? E a faca ficava escondida nas roupas deles e eles podiam assassinar qualquer oponente político. Então, essa revolta, ela foi, digamos assim, ela terminou com a intervenção de Félix, o procurador romano, mas o egípcio conseguiu fugir. Então, por algum motivo, né, o tribuno aqui identificou os seus prisioneiros, o seu prisioneiro, o apóstolo Paulo, como aquele judeu rebelde, né, atribuindo que Paulo fosse, né, aquela pessoa que há 3 anos atrás tinha causado esse transtorno aqui. Então Paulo respondeu: não, sou judeu, sou cidadão de Tarso, uma cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo? Então, tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria, fez um sinal à multidão e, quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Então, quando Paulo se assegurou agora, né, que eles tinham acreditado que ele era o judeu e ele tinha o direito de entrar no recinto do templo, e que ele era também um cidadão muito importante da cidade de Tarso. Então, o oficial sabia que Paulo era uma pessoa importante, digamos assim. Então, ele permitiu que ele tentasse falar aquietando a multidão, que ele não era aquela pessoa que ele estava pensando, mas que alguma coisa estava acontecendo ali. A verdade é que ele deu permissão para o apóstolo Paulo falar. Então, o apóstolo Paulo fez menção de falar e o povo ficou tudo em silêncio, né? Ele conseguiu captar a atenção dessa gente. Mas Paulo começou a falar no dialeto aramaico, que era a língua judia comum lá da Palestina, tá bom? Então, veja como ele, digamos assim, usou, né, o seu conhecimento favorável a ele. E assim nós encerramos este capítulo, sempre com lições importantes da vida do apóstolo Paulo, dessa entrega ao serviço do Senhor Jesus, mesmo diante de tanta perseguição. No próximo capítulo, capítulo 22, nós vamos ver essa fala do apóstolo Paulo, o que foi que ele contou, o que foi que ele falou para o povo e como foi a reação do povo. Mas a lição importante que nós vemos nesse pequeno trecho que nós lemos a perseguição continua, mas este homem continua firme. Era uma força vinda do alto para revestir, para suportar todas as dificuldades que ele enfrentava pelo caminho. E nós podemos pensar que nós também estamos aqui, precisamos desse mesmo revestimento do apóstolo Paulo para enfrentarmos as nossas lutas diárias.
E esse revestimento vem da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você está precisando desse revestimento para enfrentar o que vier pela frente? Enfrentar confusões, enfrentar mentiras, enfrentar desacato, enfrentar agressão, seja ela física ou seja ela em palavras. Então, o apóstolo Paulo traz uma lição muito importante. Fica firme, confia no Senhor Jesus, entregue sua vida a Ele, confia nos seus cuidados. Era o que o apóstolo Paulo fazia. E é o que eu e você também podemos fazer diante das circunstâncias difíceis que muitas vezes vêm sobre nós. Que Deus o abençoe, a abençoe, para que você possa continuar nessa caminhada, dependendo somente de Jesus. Deus te abençoe.